Vem cá, eu sei que você já ficou na dúvida. O que eu faço? Eu fico no pré-fixado ou compro IPCA mais alguma coisa? Fica comigo aqui que eu vou explicar como você não cair em erro quando tem que decidir esse tipo de coisa. Quando se trata de investimento em títulos, tem algumas decisões que você tem que fazer antes, né? Uma assim, para quem eu vou emprestar o dinheiro, né? Essa é a primeira decisão que você tem que fazer, né? E aí você tem que saber que tipo de risco você está tomando com aquela pessoa, né? Eu geralmente falo muito de título público porque ele está emprestado para o governo. E o governo, francamente, é a coisa que todo mundo está mais de olho de tudo, né? Agora, assim, eu não sei se a empresa X está sendo bem administrada ou não, eu tenho que ver o balanço dela, coisa do tipo. Eu não sei se a empresa Y está indo bem ou não das pernas. Eu falo de título público por isso, porque a gente sabe para quem está emprestando dinheiro, né? E mais do que isso, você só abrir o jornal, qualquer jornal vai estar falando do governo. Então, primeira coisa que você tem que decidir é para quem você quer emprestar, mas você pode emprestar para outras pessoas, né? Para outras empresas, né? Não precisa ser para o governo o tempo todo. Mas vamos lá, pegando. Vou emprestar para o governo porque esse cara eu fico de olho, tem muita gente comentando, sei como funciona. Check, primeira questão resolvida. Aí você tem uma outra discussão que você tem que fazer. Tá bom, eu vou abrir mão do meu dinheiro para emprestar para outra pessoa, no caso o governo, né? Como ele vai me pagar? Né, tem várias formas de pagar você, né? Pode ser um título pré-fixado, um título pós-fixado e um título IPCA mais alguma coisa, né? Um índice de inflação mais alguma coisa. Eu vou falar para vocês hoje a diferença entre o pré-fixado, né? Como decidir entre o pré-fixado e o IPCA mais alguma coisa, mais taxa de juro. Quais são as diferenças entre isso? Então, primeira coisa, vamos dar um passo atrás, que eu sempre brinco desse jeito, né? Você tem três possibilidades quando você trata de investimento. Não pense em título público, investimento de forma geral. O preço dessa coisa pode subir, o preço dessa coisa pode cair, ou essa coisa pode ficar do lado, né? Pode ficar sem oscilar, né? Ou ela sobe, ou ela cai, ou ela fica de lado. Não tem outra possibilidade, né? Não dá para ir para frente, né? Ou é cima, ou para baixo, ou de lado. É disso que se trata quando trata de preço. E você tem isso, como operacionalizar isso, né, efetivamente, quando você está lidando com um empréstimo, você está emprestando dinheiro para alguém. Que a ideia é o seguinte: você pode ficar pré-fixado. Se você ficar pré-fixado, você está operando imaginando que a taxa de juro vai ser desse patamar para baixo. Não acho que a taxa de juro da economia, ou os negócios, ou os títulos que esse cara, no caso o governo, está emitindo, vão ser mais altos, né? Então, você está, por isso é que pré-fixa a taxa. Você pode achar que "Ih, esse cara aí, vai dar ruim, hein? Então eu vou ficar pós-fixado", ou seja, sempre achando que vai subir a taxa de juros, porque a ideia é de que vai piorar na frente. Ou você pode ficar com o pé em cada canoa, né? Você tem uma taxa pré-fixada e a parte pós-fixada não é o CDI, não daria para fazer desse jeito, mas sim o índice de inflação, né? A ideia por trás disso é que se a inflação sobe, os juros também sobem, e isso daí gera esse efeito também no título, né? Mas vamos, esquece o pós-fixado. O pós-fixado é o mais no-brainer. Você vai ganhar um quer de juro todo dia. Agora, o pré-fixado, né, e o IPCA+, aí tem uma discussão que você tem que ficar atento, tem que ficar atento. Então, como não cair em erro? Como não fazer bobagem? Bem, primeira coisa é o seguinte: o pré-fixado, ele se presta muito bem para especular. O que eu quero dizer com é o seguinte: se você compra um título que tem um vencimento bem longo, eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2025. Se eu compro um título que, sei lá, está vencendo em setembro de 2033, pô, é bastante tempo, né? Estamos falando de 8 anos na frente, né? Quando você fala: "Olha, ó, governo, vou te emprestar, daqui até 2033, 2032, a 15% ao ano, tá?" Você está achando que a curva de juros durante esse período, o juro não vai subir mais do que 15%. Na verdade, você acha o contrário, você acha que esse vencimento lá na frente, lá na ponta, pode cair. Se cai a taxa de juro, isso implica dizer que o preço desse título que você tem agora, subiu forte. Então, assim, quando você trata de títulos pré-fixados, ele tem essa característica que ela é mais especulativa, você pode usar ela para especular e ela, por sinal, eu já falei aqui, é verdade, tenho falado desde o início dessa jornada do Plano Perfeito, dá para ganhar dinheiro no mercado de títulos e muito. Por sinal, os grandes bancões ganham muito dinheiro operando curva de juros. E não é essa grande bancão, grandes assets, um monte de gente ganha dinheiro com isso. Que é essa coisa mais especulativa. Então, pré-fixado, pensa isso. Se você
tá suficientemente confiante, você fica pré, porque você fala: "Bem, vai subir muito mais que 15 no Brasil? É, não sei, eu acho que não". Então tá, então isso é uma característica. Aí você tem uma outra questão que é o seguinte, outra possibilidade, quer saber, eu vou te prestar uma taxa, real, ou seja, 7% mais a variação da inflação. Aí que começa a ficar o jogo interessante, porque é o seguinte, no curto prazo, todo mundo não tem bobinho no mercado financeiro, né, não tem bobo, né. Vamos supor o seguinte, vamos para facilitar o raciocínio, eu vou estar cotando aqui uma taxa pré-fixada a 14%, tá. Então, daqui até o vencimento desse título é 14%. E tem um título que é IPCA mais 7, tá. Então é 7%. Conta de padeiro tá errado isso que eu vou falar, tá, mas só para você ter o raciocínio um pouco na cabeça. Se é 7% o IPCA mais 7, o que é IPCA mais 7 e o outro é 14, você concorda que o mercado está achando que a inflação vai ser 7% ao ano, né, desse exemplo? Porque se o mercado achasse que a inflação ia ser mais ou menos, ele ia ter um fluxo de um lado para o outro, né. Então, no momento, no D0, você abriu o teu home broker, você pegou o seu celular e falou: "Ah, tem 14% ao ano e tem IPCA mais 7". Pode ter certeza, o mercado está precificando que a diferença, que no caso aqui, no facão é 7%, vai ser inflação. Só que aí que entra o jogo interessante, né. Quando você compra o título IPCA+, como ele tem uma parte que é pré, ou seja, se a taxa de juro cai, esse título fica mais valioso, a ideia do valioso é o seguinte, né, vamos supor que você está com o título que paga inflação mais 7. E aí no futuro, sei lá, virou IPCA mais 3. Você concorda que você tem IPCA mais 7? O pessoal fala: "Nossa, eu quero esse IPCA mais 7". "Ah, você quer? Então vem comprar". O que acontece? Você fala: "Vem comprar". "Ah, eu pago IPCA mais 6". "Ih, IPCA mais 6 eu não quero". "Ah, IPCA mais 5". "Ah, não quero". IPCA mais qua Você concorda que você vai chegar até o IPCA mais 3, que é o que está sendo negociado agora? É isso, tem uma coisa que as pessoas querem, né. Então tem esse comportamento, se a taxa de juros cai nisso. Mas tem o comportamento da inflação, e isso daí é determinado pelo valor nominal atualizado. Eu não vou entrar no mérito aqui agora sobre isso, tá, mas esse jogo. Então, se você usa o pré-fixado para especular ou porque você acha que legal, o título IPCA+, tem uma característica que eu acho que é mais interessante para pensar e levar ao vencimento. Você pode ganhar um dinheirão com isso também. Vamos supor que a taxa de juros despenca. E aí o que vai acontecer é o seguinte, a taxa de juros vai despencar, mas você concorda que o juro vai cair porque a inflação está caindo, então essa parte do teu título cai. Mas no final do dia você vai ganhar em termos reais aquela oscilação, que vai ter que ser igual ao outro. Mas se você tem um IPCA+, você tem uma garantia de um juro real. E cá entre nós, olha, historicamente, eu estou falando isso porque eu fiz os levantamentos, tá, não é falaram para mim, né. Fui lá, peguei um CDB desde a década de 70 e vi quanto dava em termos reais. IPCA mais 7, pelo amor de Deus. Estou falando desde a década de 70. É muito dinheiro IPCA mais 7. Então perceba o seguinte, na hora que você for escolher, você tem que escolher: "Ah, vou especular com pré ou vou mais para o vencimento?". E aí entra a discussão de como ser um bom investidor, né. A rigor, os 2 hoje expressam o mesmo cenário. O que vai diferenciar disso para você é saber qual que é o teu cenário, o que que você quer fazer com esse dinheiro. Dinheiro não é igual, porque na mão de cada um ele toma as formas da pessoa que está com o dinheiro na mão. Uma coisa é um dinheiro na minha mão, outra coisa é o dinheiro na mão do diretor aqui, né. Cada um vai dar um sentido para esse dinheiro diferente, é disso que se trata. Então esses assuntos aqui são importantíssimos para você não cair no erro. Sabe o que você quer fazer com o seu dinheiro. Mas se você quiser realmente virar proficiente dessa linguagem, né, do mercado financeiro, entender isso, você vai ter que aprender mais. E para isso, tem o Plano Perfeito 2.0. Plano Perfeito 2.0 já tem o Plano Perfeito, já centenas de alunos, já tem aí uma história longa o Plano Perfeito, mas agora dia 5 de novembro eu vou lançar o Plano Perfeito 2.0. E o que que tem nisso para tornar você alguém mestre nesse assunto, né? O que que tá ali que é importante? Além de todas as aulas teóricas, porque eu acho que é importante você entender teoria, né, entender como funciona. Claro, não é teoria do jeito chato, né? Mas vocês sabem como eu falo, né, vocês sabem que eu nunca seria de um jeito chato, mas tem que saber como funciona essas coisas, como mais ou menos é a discussão da marcação ao mercado. Eu falei: "Coisa marcação ao mercado", você não sabe o que é, mas você aprende como funciona a marcação ao mercado, fácil até. Mas no Plano Perfeito 2.0 a gente vai ter todo um módulo específico de mão na massa. Isso é uma coisa que surgiu aí dessa
trajetória, né, desse caminho todo, de que é importante isso. Então eu vou gravar não, vai ter o módulo todo só para mostrar assim: "Ah, tô com dinheiro, legal". Eu vou abrir um home broker, você vai olhar lá: "Ah, então caiu dinheiro, que legal, caiu dinheiro, bacana. Como faz para comprar o título? Ah, é aqui que entra, ah, legal, comprei. Mas por que eu estou fazendo isso? Ah, de que jeito?". Então, e na coisa mais concreta possível, para você ter justamente esse tipo de conhecimento prático. Porque às vezes você: "Ah, tá bom, isso é a teoria, mas vê aí, vai, mostra aí como faz". É disso. Então, tem todas as aulas, mas esse módulo específico de mão na massa, mas não é só isso, né, o plano perfeito é todo um ecossistema, e a palavra é essa mesmo, porque se relacionam todos os sistemas, é importante, tem o aplicativo do plano perfeito. Toda a história do plano perfeito começou com o aplicativo, eu tenho um carinho gigantesco com o aplicativo, porque é o seguinte, teve aplicativo de finanças pessoais, francamente, né, é um aplicativo de celular, "Ah, fui lá e comi um sushi hoje, ah, isso daí é alimento", aí no final te dá um gráfico de pizza, "Ah, você gastou tanto de tanto, isso não quer dizer nada. Planejamento financeiro não é saber quanto você gastou. É também, mas não é isso. É também, mas não é isso. É saber o longo prazo, saber o teu futuro. A gente não fala que tempo é dinheiro, a gente fala que tempo é dinheiro. E tem um motivo para falar isso, porque o dinheiro se relaciona no tempo. E aí que tem o plano perfeito, que ele é essa discussão, esse planejamento. Quer ver um exemplo? Vamos supor, você é uma mulher, solteira, vamos colocar desse jeito que virei noveleiro agora, tô vendo Vale Tudo, enfim. Você é uma mulher solteira e resolveu ter uma produção independente. Legal, tá bom, vamos discutir esse negócio. Tá bom, eu tenho, 35 anos, e tenho um filho de 2 anos. Legal, legal. Tá lá, aí você coloca no plano perfeito, que é uma linha do tempo, uma linha do tempo. Ah, tenho essa idade. Isso daí vai determinar aqui, você tem essa renda, legal, tem essa renda, ah, dá para imaginar que vai crescer uns 3% ao ano em termos tá bom, você vai lá e cria uma projeção. Tá bom, nasceu essa criança, bacana, você vai ter gastos ao longo da vida dessa criança. É um gasto de um jeito quando é mais nova, é um gasto mais alto, às vezes, quando você é mais velho e tal. Só que você concorda que um dia você vai parar de sustentar essa criança? Tudo indica que sim, né? Espero que sim, muito. Isso daí altera o teu fluxo de caixa. Quer ver uma coisa que se a pessoa não pensa, ela fica desesperada e tá na mão, tá fácil da pessoa entender. Tá bom, tem meus pais, legal, bacana, os 2 estão vivos? Os 2 estão vivos. Mas eu não queria passar spoiler, mas eles vão morrer, né, você sabe, né. Tem herança, não tem herança? Ah, vou ter que cuidar da minha mãe porque sei lá, coloca, porque aí você vê o teu filme. Quando você entende o teu planejamento, a tua vida, aí você consegue tomar decisões. Porque senão fica sempre o negócio seguinte: "Ai, André, qual o melhor produto com a melhor rentabilidade e com o menor risco?". Ah, pô, francamente, isso aí todo mundo quer saber, né. E não existe, porque o que existe é esse planejamento. Então tem o aplicativo do Plano Perfeito para você ter essa clareza do que você quer fazer. Isso é importantíssimo. Se você não tem isso, você não tem nada, tá. Então você tem as aulas, tem os módulos novos que é a mão na massa, mostrando no detalhe como você faz. Você tem o aplicativo para mostrar essa linha do tempo toda tua, só que não para por aí. Eu criei o Perfeito.ai, que é uma inteligência artificial, um LLM, que está treinado com os conteúdos de mercado financeiro. O que isso quer dizer é o seguinte: se você abrir teu OpenAI aí, o ChatGPT, e perguntar, ah, qual que é a tributação de, sei lá, de fundo offshore, qualquer bobagem. Ele vai procurar na internet que nem um louco e vai te trazer uma resposta. Você sabe se essa resposta é boa? O que eu fiz foi pegar todos os conteúdos oficiais das instituições, de provas, de tudo que é conteúdo que a gente pode, e criei todo. Eu não vou entrar no detalhe técnico, mas dividi esse assunto direitinho através do RAG, para ele ter acesso às informações corretas, verificadas pelos órgãos oficiais. Então é isso, você vai ter um aplicativo ali que, vai te ajudar. Aplicativo não, desculpa, uma inteligência artificial que é o Perfeito.ai, que vai te ajudar a tirar dúvida. "Ah, estou de madrugada, não consigo dormir porque eu estou com esse dinheiro, o que que eu faço?", tal. "Ah, estou com uma dúvida, estou precisando referenciar uma casa", ou "Meus pais estão com problema por conta financeira", pergunta lá, pergunta. Ele está treinado e tá treinado e está sendo treinado cada vez mais em detalhe com as informações oficiais para te ajudar a responder isso. Isso daí é um alívio. Isso daí é uma coisa impressionante que pode te ajudar. E as pessoas têm um uso criativo, né.
Esses dias eu vi um aluno meu falou que ele pede para o Perfeito.ai, né, fazer como se fosse teste, assim: "Ah, me faz pergunta, faça perguntas para mim sobre o Tesouro Direto, com alternativa". Aí ele vai dando as alternativas, vai respondendo, ele fica jogando com as pessoas são criativas, né. Então, aulas, o módulo novo, Perfeito 2.0, o aplicativo, o IA, o Perfeito.ai, e aí entra na discussão sobre comunidade, que é uma coisa importante, todos vocês estavam pedindo. Até agora, a gente sempre teve essa relação entre a gente, muito bacana, muito forte, mas estava meio solta, né. Os grupos de WhatsApp, né, você tinha lá alguns comentários, a gente vai colocar tudo isso junto, numa comunidade divididinha para o assunto. Né. Por exemplo, vai ter trade ideas lá, ou seja, né, eu criei alguns sistemas para ficar apresentando ideias de trade ali o tempo todo para vocês, para servir de parte inicial de uma discussão. Tem a parte toda minha de comentários e de relatórios que vão estar lá na comunidade. Eu vou centralizar isso tudo, estava muito solto, vai centralizar tudo para você ter algum lugar que você fala: "Ah, deixa eu ver o que que é esse negócio", né. E discutir: "Ah, vem cá, alguém já comprou CDB do banco YXZ? Ah, já comprei, gostou?" Para trocar ideia. A ideia de comunidade é essa, a ideia forte de comunidade é essa. Então, isso é muito importante, porque organiza tudo isso. E também vai ter, ó, no teu celular, na palma da tua mão, no WhatsApp, eu mando nos comentários diários, né. Eu adoro fazer essa brincadeira, né, mas deve ser um tédio ser economista na Suécia, no Brasil não é, então todo dia tem assunto para eu ficar falando. E eu mando para vocês. Esses comentários que vão estar na palma da tua mão quando sair, comentário também na comunidade. Isso tudo aí forma um ecossistema que é muito importante. Então, guarda aí a data, 5 de novembro, 5 de novembro, lançamento do Plano Perfeito 2.0, que é tudo isso, retomando aqui, as aulas, além de todas as aulas teóricas, já tem que é bastante coisa, vai ter um módulo mão na massa. O uso do aplicativo do Plano Perfeito para você finalmente ter esse planejamento de longo prazo que vai funcionar para você. O uso do Perfeito.ai, que é uma IA treinada com conteúdo oficial de mercado financeiro. Isso daí é o que precisa, para você poder interagir o tempo todo. A comunidade, na comunidade você vai ter todos os conteúdos que você precisa e o bate-papo que vai fazer você quebrar, né, as resistências. Ah, e também perguntar o que você achou de tal produto, o que que você acha de tal estratégia. É para isso que serve mesmo uma comunidade, é isso aí que é muito importante você ter. E também toda a parte de comentários e mensagens, né, que além de estar no WhatsApp, vão estar na comunidade também. Então é isso aí, ó, 5 de novembro, risca aí na tua agenda aí para ficar atento ao lançamento do Plano Perfeito 2.0. E antes de terminar, quero pedir 2 favores. Se inscreva no canal. No canal que você vai ter acesso a todas as informações e vídeos novos que vão saindo, que tem os conteúdos que a gente está trazendo. Sempre vou tentando simplificar os assuntos aqui para você, que sempre é bom. E também deixa aquele joinha. É esse joinha que ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. É isso aí, pessoal. Nos fala.